Agora a gente pode dizer finalmente que 2023 começou, porque está no ar o primeiro quadro Lista de Desejos do ano. Lista de Desejos é aquele quadro em que eu mostro pra vocês livros que chegaram na minha caixa de correio nos últimos meses. Ultimamente eu tenho demorado um pouquinho pra mostrar, porque vão chegando muitos e eu não consigo fazer lista de desejos o tempo todo, mas se você acompanha esse quadro, você fica por dentro das coisas que vão chegando no mercado editorial, todas as novidades e também algumas informações aqui sobre o canal. Por exemplo, você sabe, né? Estamos com uma leitura coletiva em andamento. É de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Essa edição da editora Record, inclusive vale a pena ser exibida aqui no quadro Lista de Desejos, porque ela chegou pra mim agora em janeiro. Eu não tinha essa edição nova, especial, super caprichada. Eu já coloquei aqui os post-its, isso fui eu que fiz, para marcar as metas de leitura da nossa leitura coletiva, e eles disponibilizaram pra gente um cupom de desconto. Então, se você ainda não está participando, dá tempo ainda. Temos 2 meses para fazer a leitura deste livro, então ainda dá tempo de você comprar o livro. O digital vai chegar instantaneamente no seu aparelho Kindle ou no seu celular, e aí você vai poder correr um pouquinho atrás do prejuízo, mas logo logo você vai estar em dia com o cronograma. Então, eu vou deixar aqui embaixo o cupom e vou deixar o link para vocês comprarem. Agora, se você for daquele tipo de pessoa super apegada com o livro físico, não faz mal, também vou deixar disponível aqui tanto o link para comprar essa edição especial, luxuosa, quanto a edição comum, que é bastante mais econômica. Eu também quero mostrar para vocês, nessa lista de desejos, um livro que eu comecei a ler agora no final de semana e que tá muito gostosinho. Ele chegou para mim também tem alguns meses, não tinha mostrado antes. É um livro que foi relançado no Brasil no ano de 2022. Eu suspeito que o que levou a editora Intrínseca a republicar este livro foi a comoção em torno da guerra da Ucrânia, que estourou no ano passado, e que, enfim, é sempre quando notícias internacionais surgem, né, comovendo o mundo, as editoras também ficam atentas para trazer autores dos países, enfim, onde as coisas estão acontecendo. Aqui temos uma breve história dos tratores em ucraniano da Marina Levica, que é uma autora de origem ucraniana, mas que mora na Inglaterra, que é de uma família de imigrantes que fugiu do regime soviético ucraniano, né, na época em que fazia parte da União Soviética, e foi para a Inglaterra, mas permaneceu com as suas raízes. A primeira coisa que causa espanto sempre, 2 pessoas já vieram me falar: ué, mas você tá lendo um livro de tratores? Tá lendo um livro de engenharia? É o título, né? Eu não acho esse tipo de título muito bom. Eu acho que ele induz ao erro. É claro, alguns títulos incomuns podem ser legais e estimular a criatividade, mas neste caso aqui induz ao erro. Muita gente não entendeu nada. Parece que eu estava lendo um livro técnico. E é uma tradução literal do original. O livro foi escrito originalmente em inglês e é A Short History of Tractors in Ukrainian, ou seja, exatamente uma tradução literal. Então, não sei se isso funcionou muito, mas... do que se trata a história? Claro, não falei da sinopse. É uma história de família. Quando a matriarca morre aos 80 e poucos anos, o pai, com quem ela ficou casada por 60 anos e com quem teve 2 filhas lá na Inglaterra, o casal de ucranianos, quando ela morre, o pai sofre muito, mas mal passa 1 ano, ele já arruma uma namorada, uma mulher jovem, bonita, sensual, grandes seios, cabelo pintado de loiro, uma mulher que tinha acabado de vir também da Ucrânia, que mal falava inglês e que tinha muita vontade de ser legalizada ali no país e que para isso precisava se casar com alguém que já morasse no país, enfim. A chegada de uma nova mulher, de uma namorada de aparência um pouco piriguete, causa uma turbulência total nessa família. Esse casal de ucranianos velhinhos tinha 2 filhas, que na altura dessa história têm mais ou menos uns 50 anos. E as 2 ficam indignadas com a velocidade com que o velho pai substituiu a honorável mãe, né, por uma mulher muito mais jovem e que claramente está se casando com ele
por interesse, ou pelo menos é o que elas imaginam. Então é uma espécie de comédia familiar que aproveita e trata também de um pouco da história da Ucrânia e de imigrantes, né, que saíram de países soviéticos ao longo do século XX. Tem um pouco essa temática de engenharia e esse ar meio rural, agronegócio, porque a Ucrânia é um país de tradição agrícola. Todo mundo viu aí, por causa da guerra, como que foi prejudicada a produção de alimentos, as exportações. A Ucrânia é um país de produção agrícola, muito importante lá na Europa. E o velho senhor, esse da namorada, bonitona, peitudona, loiruda e tudo mais, ele foi durante a vida inteira um engenheiro. Ele trabalha com tratores, ele trabalha com máquinas agrícolas, e tudo isso vai ser tratado de maneira bem humorada. É um livro muito gostoso, eu tô bem empolgada com a leitura dele, depois eu faço a resenha pra vocês. Um outro livro que chegou no ano passado é o Bebida Amarga, do José Almeida Júnior, que foi lançado dentro daquele contexto das eleições, porque é um romance histórico que trata de outra eleição bem polarizada da história do Brasil. É a eleição de 1960, que foi vencida depois pelo Jânio Quadros, que depois renunciou, que depois foi sucedido pelo João Goulart, que era um cara ideologicamente oposto ao Jânio Quadros e que causou toda aquela turbulência que no fim das contas culminou no golpe militar de 1964. Foi outro momento histórico do Brasil bem polarizado. E o José Almeida Júnior é um escritor brasileiro especializado, ele está se especializando em criar esses romances históricos, e a editora Faro lançou o livro junto com esse material de divulgação aqui, uma espécie de imitação de um jornal com uma manchete bem marcante para colocar a gente dentro do contexto político, né, da obra para o qual a gente vai retroceder. Então é uma obra de ficção, mas baseada na história do Brasil, nessas personagens históricas, por exemplo, aqui como eu falei, o João Goulart. E esse aqui quem é? Pela legenda é o Brizola, mas não se parece com o Brizola mais velho que eu guardei na minha memória, mas talvez seja ele jovem, né? E algumas figuras também dessa mesma época, o presidente americano, Kennedy, o Juscelino Kubitschek, que foi o presidente anterior a essa eleição tão polarizada. Enfim, isso tudo é só um material de divulgação. O livro em si, ele trata de um conflito entre dois personagens que são pai e filho e que trabalham ambos com jornalismo, só que em veículos ideologicamente opostos. Um está na Tribuna da Imprensa, que é um jornal de direita, e o outro está no Última Hora, do Samuel Weiner, que era um veículo mais alinhado ao trabalhismo, a tendências mais de esquerda, mais getulistas principalmente. Então, assim, pai e filho, cada um num dos lados do espectro ideológico. Eu acho que eu já vi uma situação dessas acontecendo aí nos dias atuais, né? Não sei vocês, mas eu já vi muitas vezes. Então aqui está a Bebida Amarga, dois polos, um vermelho e um azul. O azul aqui à direita, né? O Brasil não será uma nova Cuba. E a esquerda aqui trazendo uma enorme fotografia, imagino, de Getúlio e mais um monte de outras manifestações mais trabalhistas, né? Bom, continuando aqui, esses livros já chegaram nesse ano, né, corrente. São os lançamentos mais recentes da editora Antofágica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um livro menorzinho e um gigantesco, de tamanho e de importância, que é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. É um livro que eu li há muitos anos na faculdade e que foi uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui pro canal. O primeiro exemplar da chamada literatura realista na história da Europa, quebrando todas aquelas convenções da escola romântica, que até então era predominante. Madame Bovary conta a história de uma mulher, a Emma Bovary, que se casa com um homem correto, faz um casamento considerado muito apropriado para uma mulher no interior da França, bem no meio do século XIX, mas que se defronta com uma vida mesquinha, uma vida sem graça, não exatamente uma vida de maus tratos, mas uma vida muito mais frustrante do que ela, mulher sonhadora, mulher que gostava de ler romances românticos, folhetins, histórias de amor empolgantes, muito diferentes do que ela imaginava para a sua vida de mulher casada. Essa frustração de Emma Bovary é descrita de maneira
muito pioneira na história da literatura e a levam a cometer adultérios em busca dessa tal aventura que ela imaginava na vida dela, essa coisa emocionante e tudo mais. Ela se torna uma sórdida mulher adúltera, coisa que no século XIX era assim a obsessão da maioria dos escritores, principalmente na segunda metade do século, né? A mulher que se entrega ao adultério e tal. Enfim, muitas questões históricas, sociais, psicológicas, literárias. Esse livro, ainda por cima, é um livro bem escrito, interessante, acessível, vale a pena conhecer. E também vale a pena, nem mostrei, né, a edição da Antofágica, sempre com muitas ilustrações. No caso dessa edição, me parecem ser ilustrações em preto e branco, sempre, né? Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Parece ser uma espécie de aquarela, né? Só que sempre em preto e branco. Mais um exemplo aqui. Artes de Maria Flexa. Além disso, tem todos aqueles textos de apoio e tem o que eu acho muito legal, um QR Code aqui dentro dessa faixa vertical, que dá acesso a uma videoaula. No caso aqui é de uma professora de literatura francesa da USP, a Cláudia Amigo Pino. Aqui também nessa outra edição da Antofágica que foi lançada agora, também tem a videoaula, no caso aqui de Leda Cartoon, mestre em literatura pela Universidade de São Paulo. E o livro é Viagem ao Redor do Meu Quarto, do Xavier de Demestre. É um nome difícil de ler, aliás, toda a construção aqui é difícil de enxergar. Me parece ser um livro de filosofia e menos um livro de ficção. Vamos ver do que se trata. Escrita em 1793, portanto, uma obra do século XVIII. É raro a gente ter a chance de ler obras ainda anteriores ao século XIX, né? Escrita em 793, a obra inaugura uma febre de narrativas que percorrem mundos sem sair do lugar. Lá fora se desenrolam guerras revolucionárias. Pois é, vamos lembrar, foi logo depois da Revolução Francesa e de tantas outras revoluções que se espalharam como epidemia pela Europa, né? Ao mesmo tempo em que as ruas se agitam numa espécie de carnaval. Mas do lado de dentro, Demestre contempla o imobilismo dos móveis, mas abre uma janela para a imensidão. Nessa excursão, a Antofágica zarpa com ilustrações de Carla Café, feitas em um caderno de viagem de mais de 30 anos de idade. Tem vários textos complementares aqui também, por exemplo, mostrando a relação entre Demestre e o Machado de Assis. E tem a videoaula que eu falei. Eu fiquei curiosa a respeito das ilustrações. Também são em preto e branco. Olha só, que diferente. Parece mais um decalque do que uma ilustração mesmo. Então, como eu tinha imaginado, não se trata exatamente de um trabalho de ficção, mas de um trabalho de não ficção, mais ligado à filosofia, à introspecção, a algum tipo de ensaio, enfim. Viagem ao redor do meu quarto. Outro livro lançado agora pela editora Antofágica. Mais algumas coisinhas que chegaram aqui recentemente. Uma nova edição do clássico de Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela, foi lançado pela Companhia das Letras. Um livro que me encantou muito, é um dos meus prediletos do Jorge Amado, que agora está sendo relançado. Olha só que edição maravilhosa, cheia de belas ilustrações, logo aqui na abertura, que transbordam tropicalidade, cores quentes, sensualidade. Essa é uma história que se passa, sensualidade mesmo, né, com muitas cenas picantes, como o livro mesmo traz. Essa é uma história que se passa em Ilhéus, que remonta à infância de Jorge Amado. Jorge Amado nasceu no começo do século XX e foi jovem nos anos 20, 30 mais ou menos. E justamente nessa época ele testemunhou grande prosperidade na região sul da Bahia, onde ele nasceu, em Itabuna, mas também em Ilhéus, cidade próxima. Ele testemunhou grande prosperidade trazida por um ciclo econômico de produção e exportação de cacau. Então, essas cidades de repente se encheram de milionários, fazendeiros assim que rasgavam dinheiro e
Como sempre, o dinheiro atrai interesse estrangeiro, atrai bordéis, e Ilhéus de repente se transformou numa cidade fervilhante, o que não significa que não fosse ainda uma cidade profundamente presa nos retrocessos brasileiros e com raízes muito, muito, muito profundas na exploração, no machismo, na violência, no colonialismo e em todos os problemas que nos atazanam até hoje aqui na sociedade brasileira. É um livro que trata da Gabriela, que é uma moça que veio de fora de Ilhéus. Ela veio como retirante, ela veio como uma menina do sertão ali, meio órfã, meio fora do mundo, meio na dela, mas uma menina de grande personalidade, sensualidade. Como diz a música da Gal Costa, eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Essa é Gabriela, uma menina completamente destoante de todos os outros padrões de comportamento femininos em Ilhéus na década de 20, quando a sociedade feminina era dividida em dois grupos muito distintos: as recatadas e reprimidas, que serviam para casar, e as mais liberais e mais sensuais, que serviam para trabalhar com sexo, sendo como prostitutas profissionais, seja como teudas e manteudas, que é como eram chamadas as amantes fixas dos grandes coronéis do cacau. Então, duas categorias apenas em que as mulheres tinham que se encaixar. A Gabriela não estava nem aí para nenhuma dessas categorias. E daí vão surgir os conflitos da história. É um livro muito interessante e, aliás, eu chamo a atenção aqui para esse hibisco na capa. Esse é o hibisco mais sensual que eu já vi na minha vida. É uma flor desenxabida, ousada, que se insinua. É uma flor assim quase erótica. E isso tem tudo a ver com a história. Agora, para continuar com os outros livros, a editora Planeta me mandou o novo livro do Fernando Aramburu, Quando os Pássaros Voltarem. Para quem não está ligando o nome à pessoa, esse é o autor de Pátria, um livro que se passa no País Basco e que eu li em 2019 ou 20, não me lembro bem. Eu tinha acabado de me operar da tireoide, eu estava convalescente. E foi o livro que me acompanhou durante a minha recuperação e eu marquei isso porque foi uma leitura belíssima, super interessante a respeito do movimento separatista no País Basco. Esse é um novo livro dele, Quando os Pássaros Voltarem. Tony está cansado do mundo. Embora tenha uma saúde de ferro, o professor do ensino médio não vislumbra grandes perspectivas, por mais que tenha lido uma quantidade considerável de livros. Confessa que há coisas que não entende e acredita já ter experimentado tudo o que há para experimentar. Decide assim pôr fim à própria vida. Meticuloso e sereno, ele escolhe inclusive a data da morte voluntária, 31 de julho do ano seguinte, o que lhe dá exatamente 365 dias para acertar pendências e tentar descobrir as verdadeiras razões por trás de sua controversa escolha. Nessa contagem regressiva até o dia derradeiro, ele vai gradualmente se desfazendo dos seus pertences e, todas as noites, no apartamento que divide com Peppa, sua cachorra, dedica-se a escrever memórias e anotações pessoais. A partir dessa espécie de diário, ele revela toda a sua intimidade, revisita o passado e discorre sobre assuntos cotidianos de uma Espanha politicamente turbulenta. É isso aí, mais um exemplar de literatura basca desse autor natural de San Sebastián, a capital do País Basco, lá dentro da Espanha. Continuando aqui, a Companhia das Letras está relançando a obra do José J. Veiga, escritor brasileiro que faleceu em 1999 e que foi muito premiado ao longo da vida, ganhou o Prêmio Jabuti. Esse livro aqui ganhou o Prêmio Jabuti, ganhou o Prêmio Machado de Assis, Aquele Mundo de Vazabarros. Eu não sei o que são vazabarros, vamos tentar descobrir. Mistura de distopia e de resposta à brutalidade ditatorial, Vazabarros é a alegoria de uma sociedade triste, cinza, sem brilho, dominada pela burocracia e pelo autoritarismo. Lá as palavras de ordem são vigilância, hierarquia, punição e temor. Sétimo livro de José J. Veiga, lançado em 82, a trama faz parte do que os especialistas denominam ciclo sombrio do autor. Uma obra que retorna a um cenário oprimido por poderes atrozes e descomunais.
Sob o regime dos Simpatias, uma família que governa a cidade há 7 séculos, a população de Vaza Barros se divide em andares, que reproduzem a estratificação social. Então é isso mesmo, é uma distopia. É um gênero que é pouco explorado na literatura brasileira. Não que não haja exemplos, eu sei que há, mas não são tão badalados aqui no Brasil quanto os estrangeiros, né? Quanto tempo já temos de vídeo? Eu acho que dá tempo de mostrar mais alguns livros. Eu quero mostrar para vocês 2 livros que eu abri hoje. Chegaram agora, eu acabei de retirar da caixa de correio. Um livro de uma autora de origem turca, A Ilha das Árvores Perdidas. O nome dela é Elif Shafak. Inclusive, aquilo que eu falei, né? Às vezes as notícias internacionais acendem um certo interesse, curiosidade sobre um país, né? E hoje eu falo sobre o impacto dessa notícia aí terrível de terremoto lá na Turquia, lá na Síria, né? Essa calamidade que aconteceu. E bom, a história se passa em 2 tempos na história. Ela começa em Chipre, em 1974. Deixa eu ver aqui para vocês verem a capa. Uma linha invisível divide a ilha de Chipre entre turcos e gregos. Na capital, dentro de uma taberna, crescendo através de uma fenda no teto, uma figueira centenária testemunha algo que conflito algum poderia destruir: o amor de Daphne e Costas. Naturalmente um turco, outro grego, né? O Costas com certeza grego. Esse nome é o nome mais comum lá na Grécia. Mas a união clandestina é apenas o começo de uma vida de resistência e angústia, pois, quando o conflito se agrava, o destino acaba por separar os amantes. Aí nós temos um outro salto na história, né? A história muda para Londres, no fim da década de 2010. A jovem Ada pouco sabe sobre a origem dos seus pais, que se separaram quando a guerra consumiu a ilha de Chipre. A única ligação que a garota tem com a sua própria ascendência é uma figueira cipriota plantada no jardim de casa. Assombrada pelo passado desconhecido, Ada mergulha na história da família ao reconhecer que essa é a única maneira de seguir em frente. Suspeito que essa menina seja filha desse casal, né? Enfim, vai ser uma história que vai nos levar também para um lugar do mundo que eu confesso que eu não sei nada a respeito, que é a ilha de Chipre, que fica lá no Mediterrâneo e que em algum momento foi dividida entre gregos e turcos. Bom, continuando aqui, vamos viajar para um outro país também, pouco comum, pouco usual pra gente, com o livro mais conhecido de Scholastique Mukasonga, uma autora natural de Ruanda. Ruanda, que foi um país colonizado por franceses. O livro mais conhecido dela é esse aqui, publicado pela editora Nós, é o Nossa Senhora do Nilo. E tem essa faixinha aqui em cima porque tá saindo agora um filme inspirado neste livro. O filme Nossa Senhora do Nilo, ó, que tem umas imagenzinhas do filme. Junto com o livro eu recebi 2 ingressos pro cinema. Tô bem contente, é no Petra Belas Artes, que é um cinema de rua muito, muito, muito legal aqui em São Paulo. E aqui tem um textinho sobre isso. O filme Nossa Senhora do Nilo foi vencedor do Urso de Cristal no Festival de Berlim de 2020 e é o nosso novo lançamento que chega aos cinemas nesta semana. Dirigido por Atik Rahimi, o filme e o livro parte de experiências pessoais da escritora Tutsi Scholastique Mukasonga, que apresenta como cenário principal a escola, o internato que dá nome ao livro. É um colégio interno chamado Nossa Senhora do Nilo, um colégio católico situado no alto de uma colina para meninas da elite de Ruanda. Ruanda, não sei se vocês conhecem a história, foi um país que passou por uma guerra civil terrível no século XX, com uma rivalidade brutal entre 2 etnias artificiais criadas pelos colonizadores europeus, os Tutsi e os Hutus. 2 etnias, como eu disse, criadas artificialmente para fazer com que a população de Ruanda competisse entre si, e o resultado disso foi de fato uma guerra sangrenta. Não sei se o livro vai tratar da guerra, não sei. Ele é meio que inspirado em experiências pessoais da Scholastique, que hoje vive na França. Mas é isso aí.
É um livro famoso. Eu já tinha ouvido falar sobre ele antes e agora tem o filme. Então, estes são os livros que eu vou mostrar hoje, antes que acabe a bateria da minha câmera. Eu quero lembrar a todos vocês que eu vou deixar os links para comprar todos esses livros aqui embaixo na descrição do vídeo. Fazendo compras usando os links que estão aqui na descrição, vocês ajudam o canal e vocês se mantêm também atualizados sobre novidades do mercado editorial. Um beijo a todos, participem da leitura coletiva e fiquem atentos às próximas resenhas aqui no canal. Um beijo grande, gente, até mais!